Estamos de volta com o programa Personalidades. A você que perdeu o primeiro bloco, no nosso canal no YouTube você consegue acompanhar todo o programa, que está super especial. Afinal de contas, hoje eu recebo Márcia Ponto, ela que é médica veterinária e também empreende com clínica veterinária em Marabá. Márcia, primeiro bloco nós falamos sobre os primeiros cuidados, né, a ter com o filhote, mas é bem sabido também que hoje existe, nós estávamos até há pouco conversando nos bastidores, como mudou, né? Antigamente a forma com que se tratava um animal era muito mais sutil, assim, não tinham muitos recursos. Isso. E não tinham, parece assim, a sensação que passa para nós é de que hoje existem muito mais doenças, né? E que hoje os animais estão mais frágeis e assim, suscetíveis a essas doenças. Como você acredita que isso se dá? O que você, aí já uma visão profissional, como você enxerga esse movimento? E Pamela, é o que a gente conversou também um pouco antes, né? Hoje em dia, como eu te disse, o animal não é mais o animal. Então, o tutor mudou o olhar dele. Pro animal não é só o bicho, né? Então, claro que a gente tem toda a parte da medicina envolvida, né? Então, hoje tem maiores estudos, com mais coisas mais profundas que a gente consegue entender. Aquilo que lá no passado, às vezes o veterinário da época falava, não tem solução, né? Faz eutanásia e vamos arrumar outro, e o animal era facilmente substituído. E a gente sabe que hoje não é mais assim, né? Então a gente tem estudos, tem vários relatos, tem a medicina, a ciência por trás de tudo isso. E fora que, como eu disse, não é mais um animalzinho, né? É um bichinho. Hoje ele é um animal, ele é membro da família. Então a gente tem aquele tutor que por menor que seja o sinal, meu animal, ele come de manhã e hoje ele já não comeu, leva para o veterinário. Então ali às vezes já é o indício de algum problema começando. O cachorro, o gato, né, ele já tem mais o contato de dentro de casa, é aquele animal que dorme na cama, que passa o dia inteiro no sofá e no ar-condicionado, diferente de antigamente, que era criado no quintal, numa casinha de madeira, né? Então a gente tem eles mais próximos da gente, então o cuidado consequentemente está sendo maior. Com certeza, mas também a gente percebe que existem, exemplo, a sinomose, leishmaniose também, que é uma crescente, né? Isso, uma crescente. Inclusive, falando desses cuidados, né, seria bem interessante para o público que está nos acompanhando, quais são os cuidados que você orienta enquanto profissional? Eu vou até apontar um tema que você falou, né, sobre a leishmaniose, porque assim, é uma doença muito triste, né? É uma doença em que a nossa, não só a Marabá, é uma doença nível nacional, nível mundial, se a gente for aprofundar um pouquinho mais. Porque é uma doença crônica, é uma doença que não tem cura, ele é uma zoonose. Né? O que seria isso? É aquela doença que é transmitida do animal para o homem, do homem para o animal. Mas o que muitos acham, que eu atendo muito na minha rotina, meu cachorro tem leche, eu vou fazer eutanásia porque vai passar para a minha família. Quem passa para a família ou quem passa para outro animal não é o cachorro, é o mosquito palha. Né? Então eu gosto de trazer, até aproveitar a oportunidade de falar sobre a leishmaniose aqui, que apesar de ser uma doença crônica, uma doença que não tem cura, uma zoonose, ela tem controle, né? Dá pra gente conviver com o animal positivo, com leishmaniose em casa, desde que o tutor ou os tutores por aquele animal, né, o responsável por ele, tem essa ciência de que não é só ter, requer todo cuidado. E aí, a partir do momento em que a gente cuida do animal, medica certinho, leva no veterinário com frequência para fazer os exames, o animal vive super bem, né? Apesar da gente ter muito animal de rua, né, que acabam sendo os reservatórios para essa doença, aqueles animais que vivem dentro de casa, a gente consegue ter um controle bem bacana da doença e dá para viver anos e anos com ela. Quanto à questão da prevenção, os animais que estão com leishmaniose, eles sempre apresentam uma lesão de pele ou acontece de não ter lesão de pele e já está dentro de um diagnóstico? Já acontece. Infelizmente, são esses pacientes que é o que bagunça um pouco aí a questão da leishmaniose, porque a gente tem os portadores assintomáticos, que são aqueles animais em que tem a leishmania, né, tem o protozoário,
mas não demonstra sinal clínico nenhum. Então é aquele animal que não tem a ferida, que é o clássico da doença, não tem nenhuma lesão de pele, não tem o aumento das unhas, ferida em ponta de orelha, não é um animal magro, ele come, ele brinca, ele pula, vida normal. Só que a doença existe nele. Em algum momento ela vai manifestar. Tá? Seja por uma queda de imunidade, alguma outra situação. E aí é onde o tutor não tem o cuidado, por exemplo, de colocar uma coleira. Porque hoje no mercado a forma principal da gente prevenir a leishmaniose é usando repelente. Né? Existia até uns dias atrás, uns meses atrás, o repelente em forma de spray. Agora a gente está sendo assim, a única opção está sendo somente a coleira. Né? Então acaba que se o animal não tem um sinal clínico, não tem por que ir no veterinário, não tem por que prever, né? E não tem como prevenir. Então é aquele animal, não, mas meu animal só vive dentro de casa, ele não vai pegar a leishmaniose, vai porque o mosquito vai chegar até a sua casa. Né? Então o ideal é a gente fazer a prevenção mesmo. Como modelo de prevenção, um check-up também é um recomendado? Check-up recomendado, com certeza. Eu falo isso para os meus tutores. Mas meu animal vive dentro de casa, meu animal não tem contato com a rua, não tem contato com outro animal. Mas o teste de leishmaniose faz parte da nossa rotina. Porque muitas vezes a doença está lá, mas ela está silenciosa. E de quanto em quanto tempo você orienta a fazer o teste? 6 em 6 meses. A cada 6 meses? A cada 6 meses, para os animais que são tidos como saudáveis. Tá? Aqueles pacientes que já são positivos, que estão em tratamento, que estão em acompanhamento, a cada 3 meses. Isso é protocolo. A não ser casos em que a gente consegue estabilizar muito bem o animal. Tá? A gente consegue, com tratamento, manter ele assintomático, né? Mas eu sei que ele é positivo, a família dele sabe que ele é positivo, mas assim, do modo geral, animal saudável a cada 6 meses. Isso é o básico. O básico. O básico. A gente está focando, eu estou focando muito no cão, mas vamos um pouquinho para o gato, porque também existem muitos, né, que são os adeptos a gatos e são incríveis também. Eu queria entender quais são as recomendações para os gatos, no caso. Também é de 6 em 6 meses? Também de 6 em 6 meses. Lembrando que gato é totalmente diferente para quem gosta de gato, que cuida, cria gato e cria cão no mesmo ambiente, vai ver que são duas espécies totalmente diferentes, desde a personalidade, com a forma de se alimentar, com as doenças, né? E a manifestação. Eu costumo dizer que gatos, geralmente, eles são mais durões. Né? Isso na minha rotina, né? Na minha visão de médica veterinária. Eles são animais que são mais difíceis de demonstrar alguma coisa. Né? Então é muito importante, exatamente é onde o tutor, aquele tutor cuidadoso, que olha para o seu animal, né? Que já percebe que, peraí, ele fazia xixi na caixinha de areia e ele já começou a fazer fora. Não é porque ele está ficando mal educado, ali já é o sinal clínico de alguma coisa, né? Se isso passa desapercebido pelo tutor, quando o animal chega para nós para atendimento, muitas vezes já está em estado grave. Né? Então eu falo assim, que são espécies, eu amo cão, amo gato, mas são espécies totalmente diferentes. Né? E geralmente quem gosta de gato tem essa visão mais afinada, né? Que o dono do cachorro já não tem tanto. Até porque são perfis diferentes, totalmente, né? Diferentes. Geralmente até tem testes de personalidade enquanto a isso. Geralmente quem tem uma preferência por cães está mais atenuado para um perfil comportamental. Isso. E gatos é um outro extremo. E gato, Pamela, são muito independentes, né? O cachorro, ele já requer aquele contato físico maior, né? Já gosta de estar ali abraçado, lambendo, beijando em cima, onde o dono vai, ele vai atrás. O que gato a gente já não costuma ver. Gato, a gente fala que eles são independentes, se pudesse eles mesmos colocariam a ração deles no pote e vida que segue, né? Mas a gente percebe que já não tem essa dependência tão emocional com o dono. Com certeza. Quais são as doenças mais comuns entre gatos? Problemas de pele. A gente tem muito problema de pele, eu não sei se é por conta do nosso clima, acredito que sim, né? Um clima
quente, um clima úmido, a gente tem muito problema com as sarnas, né? A gente tem muito problema também com que é uma doença que chama rinotraqueite viral felina. É uma doença, é uma gripe, popularmente dizendo, é uma gripe com os mesmos sintomas de gripe mesmo. Secreção nasal, às vezes vem acompanhado de uma faringite, que seria uma dor de garganta, lacrimejamento nos olhos, tosse, espirro, e é uma doença que é transmitida entre gatos. Então, assim, às vezes na casa que tem 4 gatos, um está doente porque ele foi para a rua e pegou do animal da rua, trouxe para dentro de casa, todo mundo se contamina. Mas pelo menos é uma doença tranquila de tratar. Márcia, eu não sei se você tem conhecimento disso, mas é muito comum, eu ouço muitas pessoas comentando um medo, um receio de criar gatos com receio de uma possível doença, contaminação de um gato. Como é visto isso dentro da área médica veterinária? Eu acredito que você está falando da toxoplasmose, né? Que é aquela doença que deixa as grávidas todas de cabelo em pé. Eu costumo dizer que a toxoplasmose, infelizmente o gato paga o preço por ela, assim como o cão paga o preço pela leishmaniose, né? Mas não é uma doença que o gato transmite. A toxoplasmose, ela é transmitida pela ingestão de ovos, né, do toxocara por conta de uma contaminação. Então, por exemplo, fui no restaurante, fui comer uma salada, aquela salada foi mal lavada ou lavada com uma água de uma procedência duvidosa e porventura o gato fez cocô por ali, perto desse reservatório de água, perto de onde estava plantado aquele alface e aquilo não foi bem lavado, eu acabei ingerindo os ovos. Então, não necessariamente eu peguei do gato em si. Eu costumo atender muito na minha clínica pessoas, mulheres que chegam gestantes, que têm gatos e falam, doutora, o meu médico pediu para eu doar o meu gato. Aí eu já fico assim, né? Mas por quê? Ah, porque ele vai me passar toxoplasmose. Eu falo, mas desculpa o que eu vou dizer, você come o cocô do seu gato? Porque se você for lá na caixinha de areia e comer o cocô do seu gato, ok, concordo com o seu médico. Se você não for comer o cocô do seu gato, não tem por que você doar ele. Ele é uma vítima tanto quanto você. Agora sim, você vai no restaurante, come uma salada, um alface, uma verdura mal lavada, aí você está correndo um risco muito maior. Então, o que eu oriento é que higienizou a caixinha de areia do gato, teve um contato maior com ele, viu que o gato está com uma diarreia, evita pôr a mão na boca, isso é uma questão de higiene mesmo. Né? Então, terminou ali, limpou a caixinha de areia, se higieniza bem, porque é mais fácil você pegar a toxoplasmose, que é uma doença grave para nós humanos, quando não tratada, por comer alguma coisa contaminada do que o teu próprio gato dentro da tua casa. Com certeza, as informações são muito importantes porque é uma médica veterinária trazendo muita clareza, porque acaba que isso vira quase que uma crendice popular, Exatamente. Não é isso? Isso é propagado de forma que mesmo. Muitas pessoas têm essa repulsa com gatos por acreditar que podem pegar uma doença. Isso daí. E aí, assim, eu vejo isso muito, todo meu tempo de formação. Engravidou, a primeira coisa que é doar o animal, que é doar o gatinho. Assim como tem um cachorro com leishmaniose em casa, descobri o diagnóstico, eu acabei de dar o diagnóstico para o paciente, expliquei tudo isso, como eu te expliquei aqui, que o animal é vítima também, ou eles abandonam na rua, ou eles fazem eutanásia, né? E não é bem por aí, não é bem por aí. Então, com isso, aumenta a nossa porcentagem de abandonos, né? E a partir do momento que você tem um animal, você tem uma responsabilidade sobre ele. E aí você tem que saber que, claro, que tem que conhecer, né? Você tem que ter um médico veterinário da sua confiança que vai te trazer essa informação de forma que te deixe seguro para manter o animal dentro da sua casa. Eu, por exemplo, eu tenho um animal que chegou para mim com leishmaniose positiva para ser feita eutanásia. Isso há 8 anos atrás, acredito que 8 anos atrás. Hoje ele mora na minha casa. Ele convive comigo e convive com a minha filha de forma segura. Não só porque eu sou médico veterinário e tenho conhecimento técnico, mas porque eu me dedico a cuidar dele. Então, a partir do momento que você tem um animal com uma doença, a não ser que seja por exemplo, uma sinomose, que a gente sabe que é uma doença grave, que é uma doença que a porcentagem de cura é baixíssima, quando cura deixa sequela, né? Apesar de não passar para nós, né? Passa para outros animais.
é torturante o tutor tá vendo aquele animal definhando com a doença no decorrer dos dias, aí a conversa é diferente. Mas quando a gente está lidando com leishmaniose, toxoplasmose, dá para conviver com o animal super bem. Com certeza. Márcia, poderíamos ficar muito tempo. Eu falei para ela a princípio, eu falei, olha, você vai ver, passa rapidinho. Passou bem rápido. É um bate-papo leve, mas eu tenho certeza que acrescentou muito para quem está em casa. Gostaria de lhe agradecer. Muito obrigada pelo tempo, pelas informações. Foram de grande valia para nós. Obrigada e a você. Conosco. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Foi um prazer estar aqui. Foi um prazer conversar com a galera de casa, passar um pouquinho aí das informações. E eu estou à disposição sempre que precisar. Obrigada, viu, Márcia? Deus abençoe e prosperidade nos seus negócios. Obrigada, Pamela. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Realmente muito especial para nós. E até o próximo Personalidades.